Olá, tudo bem? Boa noite para você. Nós estamos chegando com mais um Boa Noite. No programa de hoje, a gente vai dar sequência àqueles assuntos que a gente tem tratado nas últimas semanas, inclusive, até porque são novos desdobramentos, novos capítulos dessa história política que o Brasil está vivendo e muitas vezes nem acreditando que está vivendo. Tantas sandices que estão acontecendo, digo de parte a parte, tá bem? Para ficar bem claro desde o início. Mas vamos lá. A gente vai falar de vários assuntos, mas um deles vai ser o tema principal do nosso programa de hoje. O título é esse aqui. Eu vou pedir ao Azaf que coloque na parte inferior do vídeo o título do nosso programa de hoje, o tema do nosso programa de hoje. Lula sabia da fraude no INSS? E o complemento, Messias, que é o Jorge Messias, advogado-geral da União, que está com o nome cotadíssimo, se depender de Lula, já deveria estar no Supremo Tribunal Federal, mas Messias poupou o irmão de Lula, o Frei Chico, porque o irmão de Lula é vice-presidente de um instituto chamado Sindinap, de um sindicato chamado Sindinap, que é dos aposentados e pensionistas. E essa fraude que houve no INSS, de mais de 6 bilhões de reais, ainda está assim envolta em uma cortina de fumaça que não permite que a gente veja o que é que está acontecendo. Por que o irmão de Lula não foi convocado? E quando é convocado, consegue sempre um jeitinho de não falar, não se pronuncia nem nada. Muito bem, esse assunto foi discutido na sessão de hoje da CPMI, lá no Congresso, e uma confusão generalizada aconteceu entre os parlamentares que compõem essa comissão. Por quê? Porque eles estão pretendendo convocar o Jorge Messias, ou Bessias, aquele que tem o nome indicado para ser integrante do Supremo Tribunal Federal. E Messias é ainda advogado-geral da União. E como tal, ele tinha informação, tinha conhecimento do que estava acontecendo, pelo menos o que dizem os números, o que dizem os papéis, o que dizem os documentos. Ele sabia de tudo que estava acontecendo, rolando dentro do INSS com desvio, com roubo mesmo do dinheiro do aposentado e do pensionista, que nem sabia que estava tendo dinheiro descontado no salário dele, no benefício dele. Muito bem, Messias, de um lado, quer ser ministro do STF, mas de outro lado está com um pezinho dentro desse escândalo. E agora, como resolver isso? Por isso, essa briga que aconteceu hoje lá na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do INSS. E aí, a justificativa do título, vou repetir, Lula sabia da fraude do INSS? Ele não teria sido informado pelo Jorge Messias, que teria, por sua vez, poupado o irmão de Lula, que teria participação nesse esquema, nessa fraude toda? Enfim, eu quero ouvir você. Daqui a pouco eu passo as formas de contato com a gente e hoje tem uma informação adicional sobre isso. Mas aqui no estúdio, hoje vai ser dia de debate. A gente tem, depois de o programa ter voltado ao ar no segundo semestre, a gente tem 3 formatos do programa. Um de entrevistas simples, individuais, outro de debates e outro de análises, Teremos sempre 2 convidados, mas não necessariamente um debate. Então, ontem não foi o caso de debate, mas hoje é. E é um debate que promete, porque são 2 convidados que têm posições radicais, um de lá, um de cá, um de esquerda, um de direita e posições firmes. E a pergunta que vai ser feita para eles, aliás, vai ser exatamente essa, sobre a fraude do INSS, sobre poupar autoridades, etc. Eu começo apresentando, os 2 fazem parte, digamos, do nosso elenco, do nosso programa aqui. Estão sempre participando do programa, ora com um debatedor, ora com outro. Hoje está aqui o deputado estadual, Amaury Ribeiro, do Partido União Brasil. Tudo bem, deputado? Boa noite. Boa noite, Paulo, mais uma vez, uma satisfação estar aqui com vocês, fazer parte desse debate, dessa prosa boa. Obrigado por ter vindo, obrigado por ter aceito o convite, sabendo que é um debate, assim como também o outro nosso convidado sabe que se trata de um debate, que é o professor, para cá, professor, essa câmera aqui é toda sua, pelo menos enquanto durar o programa, depois o senhor pode deixar ali quietinha. Professor Márcio Manuel, oficial da reserva do Exército, tudo bem, professor? Boa noite. Muito boa noite, meu querido Paulo Berengues, o único jornalista goiano, 50 anos de carreira em plena atividade. É sempre uma honra dividir a bancada com o senhor. Abraçar também o nobre deputado estadual Amaury Ribeiro. Abraçar também a nossa audiência da TV Brasil Central de Goiânia, também do YouTube e da rádio RBC AM e FM
Vem para cá, As participe. rádios ainda não estão com a gente, professor. Ah, tá. O Pois senhor fez um serviço quase completo. Brasil. Mas o senhor passou algumas informações além das necessárias, né? Mas a rádio tem também os seus debates, tem a sua programação muito interessante. Mas vamos lá, você telespectador, nosso convidado, né, de todas as noites, através do nosso WhatsApp, aparecendo já no vídeo, 98200-3223, 98200-3223. Coloque seu nome, por favor, no início da mensagem, onde você mora. O programa é transmitido pela TV Brasil Central, juntamente com a TV Assembleia Legislativa e pelo canal no YouTube da TV Brasil Central. Tá aí, também aparece logo, várias vezes vai aparecendo durante o programa as formas de você se comunicar conosco. Mas hoje são problemas que acontecem, né? A gente avançou tanto na tecnologia, mas a tal da tecnologia nos prega umas peças de vez em quando que a gente não tem como escapar, né? Elas acabam derrubando a gente até muitas vezes. Não é o caso de hoje não, que é um simples problema técnico que já está a cargo do departamento técnico e está resolvendo isso. O pessoal da Grande Goiânia não está, ao que me informaram, recebendo o sinal da TV Brasil Central no programa de hoje. Mas avise de repente um amigo seu, tem muita gente que é telespectador fiel e de repente você conhece algum assim, que gosta de assistir o programa, gosta de assistir os debates, avise, o programa hoje assista pelo YouTube, porque a TV está fora do ar aqui em Goiânia. Mas no interior está pegando normalmente, em outros estados, pelo nosso YouTube e tudo o mais. Tá? Avise o pessoal para não deixar de participar, porque o debate de hoje, eu repito, promete. Boa noite, já está no ar. Muito bem, estamos voltando ao programa de hoje, recebendo o deputado estadual Mauri Ribeiro e também o Márcio Manuel, professor oficial de reserva do Exército. Vamos começar com a CPMI do INSS. Como eu disse na abertura do programa, muita confusão lá hoje. E depois da confusão, a gente tem também a fala do deputado federal Luiz Lima, que é do Partido Novo do Rio de Janeiro, que criticou o adiamento da votação para convocar o advogado-geral da União, Jorge Messias. Messias que tem um nome mais do que indicado para ser o novo ministro do Superior Tribunal Federal. Vamos ver o que disse, então, o deputado Luiz Lima, que questionou por que não trazer o Jorge, como advogado-geral da União, ele tinha informação de que estariam ocorrendo problemas dentro do INSS. E por que não informou? Só porque tem um irmão do presidente Lula, o Frei Chico, fazendo parte dessa lista de pessoas não investigadas ainda, no caso não é o caso dele, mas de pessoas que fazem parte desse grupo que está à frente dessa fraude no INSS de só 6 bilhões e 300 milhões de reais. Vamos ver o que ele disse. Presidente Viana, o povo brasileiro, na expectativa da convocação de Jorge Messias, o indicado presidente Lula para ocupar um cargo no Supremo Tribunal Federal durante 30 anos, e eu vou mostrar novamente aqui, ó, Estado de São Paulo do dia 18 de novembro. A AGU foi alertada sobre INSS e Messias ignorou caso do sindicato do irmão de Lula. Fiscalização aponta Sindinap, Frei Chico é vice-presidente. Um ano antes da operação sem desconto, Jorge Messias ficou inerte, não fez nada. Aquele que é indicado a ficar 30 anos no STF, que é um absurdo da nossa Constituição permitir que uma pessoa fique perene num cargo tão importante. Eu vou ler aqui. São atribuições do advogado-geral da União assistir o presidente da República no controle interno da legalidade dos atos da administração. Será que o presidente Lula foi avisado e o próprio presidente Lula permitiu que a Sindinap continuasse roubando os aposentados? Tá aí a pergunta, né, que o deputado fez, e eu vou deixar para os nossos participantes, nossos debatedores responderem. Começo pelo senhor, professor. Pois não. Márcio Manuel, oficial de reserva do Exército. E só para ficar claro,
o senhor se coloca mais à esquerda, dentro do espectro político. Sim, senhor. Tá? Deputado Amaury, à direita, completamente à direita ou mais ou menos à direita? Eu? É. Extremamente à direita. O senhor é extremamente à esquerda? Não, eu sou centro-esquerda. Mas o senhor defende Tanto que a em esquerda. 18 eu votei no Bolsonaro. Então vamos lá. Eu já votei no Lula também. Vamos lá. Pois é. Essa pergunta que ele fez aqui. Será que o Lula foi avisado que o irmão dele estava lá? Por que essa barreira que impede que o irmão de Lula seja levado à CPMI? Sim, o presidente Lula foi avisado em abril, ou seja, tem 7 meses que ele foi avisado. Avisado que o irmão dele... Não, avisado dos desvios indevidos, dos descontos indevidos do INSS para aposentados e pensionistas. Sim, mas é de se imaginar que ele sabia que o irmão dele era vice-presidente do Sindinap e que o Sindinap é um dos órgãos, digamos assim, investigados nessa história toda. Pois é de imaginar, mas a vida ela não é feita de imaginário. Mas isso aí é Nós fácil temos de que ter adivinhar, fatos professor. concretos, né? Isso é fácil. Tem que ter fato concreto. Então, os desvios indevidos, os descontos indevidos, eles começaram no governo de Michel Temer, passou por todo o governo Bolsonaro e agora Lula 3. E em abril, o presidente Lula foi avisado e a partir daí ele mandou investigar, responsabilizar e ressarcir. Tanto que parte das pessoas foram ressarcidas. Esse é o primeiro ponto. Segundo detalhe, o procurador, o advogado-geral da União, Jorge Messias, ele sabia, se sabia e não falou, então ele está agindo de maneira indevida, está com fornicação. Fornicação, não, desculpa. Ele está com... Fornicação é outra coisa. Não, fornicação é outra coisa, perdão. Ele está cometendo um outro crime aqui que fugiu da memória agora, que o funcionário público... Prevaricação. Prevaricação, muito obrigado. Crime de prevaricação. Se ele prevaricou, tem que investigar. E outra, ninguém deve ser poupado da CPMI, Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. Frei Chico, se tem que chamar também Jorge Messias, que o chame, só não pode acumular situações. Ele tem que passar lá pelo crivo do Senado para ver se ele vai para o Supremo Tribunal Federal. Então não vamos, né? Não vamos encavalar as coisas, uma coisa de cada vez. Tá bem. A única coisa que eu pedi para o senhor é: Lula sabia ou não sabia? Essa é a pergunta do programa que eu vou pedir até para a Heloísa trazer a lauda para mim com nomes, com o título exato do programa, o tema exato do programa. Eu respondi, Amaury, sabia em abril, ficou sabendo em abril deste ano. Bom, deputado Amaury, Lula sabia em abril, a partir de abril, sabia antes disso, porque o senhor tem irmãos que eu conheço. Claro que o senhor não tem nada a ver com o que seus irmãos fazem, assim como o Lula não tem nada a ver com o que o irmão dele faz. Mas um fato desse, de tamanha dimensão, 6 bilhões desviados do dinheiro do povo, e por entidades cujos nomes foram revelados, não é de se imaginar que o Lula sabia que aquele Sindinap tinha como vice-presidente o irmão dele, se tinha rolo, ele não teria procurado saber se o irmão dele estava envolvido. Enfim, nada de adivinhação. Mas de suposição, pelo menos, que cabe em qualquer lugar. Por que o Frei Chico, o irmão de Lula, não chegou a ser convocado ainda para a CPMI? Primeiramente, Lula sabia. Lula foi avisado em 2023. Pelo menos o ministro dele foi avisado que desses desvios no INSS, no final de 2023. Então, 2023, 2024, 2025. Então, não foi em abril agora que Lula ficou sabendo, a não ser que ele não foi informado pelo seu ministro, coisa que eu duvido muito. Só que tentaram tampar o sol com a peneira, né? E de lá para cá, os desvios só foram aumentando. Se você for ver em 2023, era um valor bem inferior do que 2025, que quadruplicou o valor. Estão sim blindando o irmão de Lula, tanto que já tentaram convocá-lo para a CPMI e não deixam, inclusive o próprio STF está tentando ir dando liminares às pessoas para que elas não sejam convocadas, a esses criminosos, ladrões. Claro que o irmão de Lula está envolvido, ele era vice-presidente de um sindicato que roubou muito dinheiro dos aposentados. É claro também que esse Messias também tinha informações as quais o levariam a saber que dos desvios bilionários do INSS. Agora fica a pergunta: se não sabiam, se querem
que realmente seja investigado essa questão do INSS, porque o PT votou e trabalhou tanto para que não acontecesse essa CPMI. Nenhum deputado do PT votou a favor dessa CPMI. Seria um indício? Todos, é claro, que Lula saberia. Quem comanda a base é o presidente. Se eles não querem, é por ordem do presidente. Se realmente o presidente estivesse preocupado que isso fosse investigado, teria dado uma ordem aos seus, eu quero que essa CPMI passe, seja instalada e seja investigada. Mas nós sabemos que o PT é chefe de uma quadrilha, sempre foi. Tanto que o seu maior líder foi preso por isso. E a maioria dos seus comparsas também, como Palocci, Zé Dirceu e tantos outros ladrões que saquearam essa nação e continuam saqueando. Porque automaticamente, quando deram aí a eleição a esse presidente, deram também a ele uma carta branca para que ele pudesse roubar. Porque foi preso, condenado pelo desvio de mais de 42 bilhões. Dinheiro foi devolvido pelos seus, como Palocci e tantos outros. E aí, uma turma aí da esquerda que acredita que esse ladrão é santo, o elegeu a presidente, dando a ele a carta branca para que ele pudesse roubar. Assim como também todos os deputados do PT votaram contra a PL da antifacção. Porque eles defendem bandido e gostam de bandido. Tá bem. Bandido cheira bandido. Professor Márcio Manuel, essa observação do deputado estadual Mauri Ribeiro não é um sinal bastante claro? Quer dizer, se há esse cuidado todo e não permitir que o irmão de Lula compareça à CPMI, que outros também não compareçam à CPMI, se comparecerem que fiquem calados, que têm o direito de ficar em silêncio, isso não é um indício de que realmente tem angu nesse caroço? Tem caroço nesse angu? Eu vou até antecipar a fala do deputado Mauri Ribeiro, quando falou que o PT foi contra a instauração, a criação da CPMI. Por quê? Geralmente CPMI, nem sempre... Primeiro que a Polícia Federal já estava investigando, ok? Para que serve a CPMI? CPMI serve para chamar essas pessoas, para ouvir essas pessoas, para passar por uma sabatina, etc, etc, etc. A Polícia Federal já estava fazendo isso. Toda a parte de investigação estava sendo feita. O que o pessoal do PT, do PCdoB, o pessoal da esquerda de maneira geral, eram contra essa criação? Pelo mesmo motivo que quando tem um candidato a um cargo executivo, ele está liderando as pesquisas, ele não vai no debate, porque vai ter desgaste. Quando você faz uma CPMI dessa, muitas CPMIs dessa acabaram em quê? Em exposição do cidadão. Eu me lembro de uma situação da Marina Silva, ministra do Meio Ambiente, que ela sequer terminou de falar. Foi chamado o Haddad lá, aí o Nicolas fez uma pergunta, aí um outro, me esqueci o nome do deputado, fez a pergunta. Quando o Haddad foi falar, eles saíram. Então eles faziam pergunta para quê? Para fazer recorte, botar em rede social, simplesmente saíram. Então eles queriam evitar isso. Entretanto, uma vez já feito, precisa sim chamar o Frei Chico. E outra, mais do que não ter que chamar o Frei Chico, por quê? Porque o Frei Chico ele é vice do Sindinap. E o presidente do Sindinap, o senhor Milton Batista, ele foi e fez o quê? Ficou calado, usou o direito do silêncio. Então, uma razão a mais para chamar o Frei Chico, porque tem que ser ouvido. O senhor concorda, então? Tem que ser ouvido, não há dúvida disso. Tá, não que o senhor o considere responsável diretamente quando não foi feita a investigação completa ainda. Não. Tá certo? Se não oferecer denúncia antes de transitar em julgado, eu não posso falar isso, estaria sendo leviano. Tá bem. Deputada Mauri, lembrando os senhores e o telespectador também que a gente abriu espaço para o debate, então os senhores fiquem à vontade para fazer o contraponto ao outro. Só pedindo também para a gente ser um pouco mais objetivo nessa resposta, senão o tempo vai embora. Pois não. Dando continuidade na fala do professor Márcio, quando a Marina foi chamada para dar explicações, ela é ministra do Meio Ambiente, ela tem que dar explicações de absurdos que estão acontecendo. E as perguntas que foram feitas a ela foram perguntas derivadas ao seu ministério, os quais ela não soube responder e não deu conta de responder. E a mesma coisa aconteceu com a Haddad. É para isso que existe a Câmara Federal e o Senado. É o poder que nós temos como legislativo de poder questionar pessoas que estão aí executando, estão no cargo do executivo.
E assim como também pode ser convocado o próprio presidente. Agora, quando se convoca dentro de uma CPMI alguém, não é exposição. Exposição a quê? Do careca do INSS, que está preso, que foi preso por ordem do próprio Senado e da própria CPMI, expor bandido, pessoas que roubaram, velhinhos, aposentados. Todos os que foram convocados e são convocados em uma CPMI é porque tem algum envolvimento. Agora, eu acho um absurdo o direito a se ficar calado. Não, pera lá, se convoca uma pessoa dentro de uma CPMI e ela tem o direito a não falar, ficar calado, a não responder, tinha que sair dali algemado. Porque, para mim, quem se cala, confessa culpa. E todas as pessoas que estão sendo chamadas e convocadas para essa CPMI, para mim, têm culpa sim, ajudaram a roubar bilhões, milhões do nosso dinheiro. Pessoas que compraram carros importados. Eu vi uma mulher agora que foi convocada, que ela tem 2 ou 3 carros importados, do mesmo carro que ela comprou e tem um salário de R$7.000. Aonde que ela arrumou dinheiro para comprar esses carros? Então são absurdos como esse. E o Frei Chico também, quando for chamado, tem que sair de lá algemado, porque tem culpa no cartório, sim. Como que ele não sabia? Por que o senhor afirma isso? É claro, ele era vice-presidente do sindicato que desviou e roubou milhões de dinheiro dos aposentados. Ele não sabia, como vice-presidente, desse desvio milionário de dinheiro, dessa roubalheira. Todos sabiam, todos estão envolvidos. E é muito fácil de colocar essa turma na cadeia. Pega os presidentes desses sindicatos que foram, que desviaram esse dinheiro dos aposentados, eles são culpados. Foram eles que autorizaram indevidamente esse desconto. Agora, foi dito também pelo professor Márcio que o presidente está aí repondo esse dinheiro. Não deveria estar repondo o nosso dinheiro. Esse dinheiro deveria estar sendo tomado de quem roubou, né, professor? Sim. Tomado de quem roubou, devolvido à União, para que fosse cobrida aí os cofres públicos. Não estão fazendo isso. Mais uma vez, estão saqueando os cofres públicos, porque não estão punindo quem roubou. Mas esse é um processo lento, deputado. Não é tão fácil você pegar casas, mansões, carros, bens, você vender e reverter em ressarcimento. E quando eu disse expor pessoas, não é expor pessoas envolvidas, direto ou indiretamente, que estão sendo checadas, que, repito, a Polícia Federal já está fazendo isso. Eu me refiro a pessoas do governo, que é aquele pessoal da extrema-direita tem uma sana de expô-los. É isso que eu estou dizendo. Mas expor, professor, só concluindo, expor alguém que não tem culpa, não tem como a gente expor, porque o cara tem justificativa. Se eu for num depoimento e eu não tiver culpa, eu não vou me calar. Quem se cala, o senhor há de conver conosco, o senhor há de conver conosco, que quem se cala é porque tem culpa, porque eu nunca vou me calar sendo inocente em uma situação. Pois é, deputado, mas a ministra Marina, ela foi humilhada. Ela foi humilhada. Aí saiu das perguntas de meio ambiente. Porque o que ela combateu a vida inteira, que ela dizia combater, está acontecendo dentro do seu ministério. O Jordi e o Nicolas Ferreira fizeram a pergunta e levantaram e foram embora. Não, professor, eu acho que o senhor não acompanhou. As pessoas começaram a questionar ela de algumas atitudes dentro do ministério e ela disse que estava sendo violentada ali, estavam fazendo com ela violência, porque ela estava sendo pressionada a responder. A partir do momento que eu ocupo um cargo público, uma secretaria ou um ministério, e eu sou questionado e convocado pelo Legislativo, e nós, como deputados aqui em Goiás, já convocamos secretários do governo e os questionamos, isso faz parte do nosso trabalho e faz parte do trabalho deles também responderem. Agora, ela se usou de ser mulher, de ser, mais uma vez, o vitimismo do PT em tudo que eles fazem, se fazem como vítimas, para dizer que estava sendo atacada ali. E ela só começou a ser atacada duramente quando ela trouxe esse vitimismo para dentro de fato, ela é preta de origem pobre mesmo, deputado. Mas deixa eu falar, então, pera lá. Ela é preta. Não é vitimismo. O senhor está falando. Mas espera lá. Então, porque ela é preta de origem pobre, ocupa um ministério, ela não pode ser questionada, porque aí ela vai se fazer de vitimismo, porque ela... Então eu sou peão de roça, humilde, se alguém me pressionar, eu posso falar, então, o problema é que, infelizmente, nesse país, eu disse isso no plenário essa semana. Quando eu discuto com uma mulher, ou debato com uma mulher, ela começa a usar... Não são todas, mas principalmente essa turma da esquerda. Quando nós entramos em debate, eles usam o vitimismo.
o deputado tá me agredindo aqui, é violência de gênero. Se eu discuto com um homossexual, o deputado está sendo homofóbico. Se eu discuto com alguém de uma religião diferente da minha, intolerância religiosa. Esse vitimismo, professor, infelizmente, está destruindo esse país. Porque estão colocando as pessoas, principalmente nós homens, eu acho que o senhor se encaixa nisso perfeitamente. Nós homens, perdemos o direito à voz, porque qualquer coisa nós podemos ser processados porque é um ataque. Não, mas se o senhor atacar a mensagem, não o mensageiro, não vai ter esse tipo de vitimismo. Não terá. O problema é que a Marina Silva foi humilhada. Eu queria ver qual seria a atitude do senhor se o senhor falasse algo para quem perguntou e esse quem perguntou levantar e deixar o senhor falando sozinho. Foi o que fizeram com o Haddad. Então, esse tipo de situação que faz com que quem está no governo, repito, evite ir em CPMI para evitar essa exposição. Então que não tem fazer parte, não pode então fazer parte de um cargo público. Porque, infelizmente, se o senhor pegar algumas publicações minhas, a direita vai lá e bate palma, me apoia. Sim. E a esquerda entra me xingando, me desaforando. Sim, então eu vou ter que processar todo mundo, eu achei ruim porque estão me ofendendo. É um direito, tudo bem, não concordam comigo, eu até queria pedir esses filhos de rapariga para não entrar nem nas minhas redes sociais. O que é que vocês estão fazendo nas minhas redes sociais? Se não gostam de mim, estão me seguindo para quê? Vai seguir quem vocês gostam, da esquerda, do PT, bandido, ladrão, marginal, qualquer outro. Não me sigam. Vamos lá, telespectadores, participando através do nosso canal no YouTube, que é a forma de comunicação mais fácil e única nesse momento, porque nós estamos com um problema no sinal da TV Brasil Central aqui em Goiânia, na região metropolitana, mas o pessoal do interior está recebendo o sinal normalmente, pode e deve participar. É um debate que eu acho que interessa a todos nós. Vamos lá, pelo YouTube, mandando mensagens aqui. Claridade, é isso. Vamos lá. Antônio Leandro mandando um abraço para o senhor, boa noite, diz ele. Saulo Vitor também mandando um abraço, diz que ele não precisa de debate. Como é que é? Não precisa de debate. O homem que anda com a verdade vence qualquer debate. A opinião do Saulo Vitor. Macilene Oliveira. O Bessias não sabe de nada. O Lula e a Dilma que não deixam ele falar. Vamos relembrar daqui a pouquinho o caso do Bessias, tá bom, Azaf? Alexandre Paiva assistindo também. Macilene Oliveira, esse recado é para o senhor, professor. Diz que o senhor diz que não é petista, mas defende o Lula ferrenhamente. Ou não, ele pergunta. Não, defendo não. Se fosse um outro presidente lá, eu iria falar o que eu vejo, o que eu acho, o que eu estou... Eu procuro defender a verdade, entendeu? Então, independentemente de quem esteja lá, independentemente Então, deixa eu disso. só fazer uma pergunta para o senhor. Até porque o senhor já se postou aqui como de esquerda, mas eu acho que o senhor é de esquerda, uma esquerda mais ponderada. Eu acho que o senhor votou na última eleição, em 2018, o senhor disse que votou no Bolsonaro. Nessa última eleição, o senhor votou em quem? As duas foram no Lula, o chamado voto útil, muito embora eu quisesse o Ciro Gomes, mas o Ciro Gomes ele perdeu robustez no final, estava perdendo para muita gente, inclusive até para aquela do Mato Grosso do Sul e da ministra aí, que eu sei o nome dela. Então, por isso eu votei no Lula, chamado voto útil. Voto útil, mas o senhor pode me fazer as mesmas perguntas também. Eu acho que, como é um debate, eu acho que a gente pode se perguntar, né, Paulo? Claro, deve. Eu tenho outras perguntas para fazer para o senhor. Pode fazer à vontade. Pode fazer. Pronto. E sei que o senhor vai fazê-las respeitosamente, assim como eu também vou fazer. Eu costumo respeitar quem me respeita. O senhor sempre me respeitou nos debates que participamos. Sim, senhor. O senhor acredita, vendo todo o desmembramento da Lava Jato, que aconteceu na Lava Jato, a roubalheira, Palocci dizendo que o chefe da quadrilha era Lula, que depositou dinheiro, que repassou dinheiro em espécie ao Lula, a JBS, o pessoal da JBS, em depoimento, dizendo que passava dinheiro a Lula, a Dilma, em depósito, que Odebrecht, que comprava eventos de Lula como pagamento de propina, e tudo que o senhor viu, os 42 bilhões, tudo que aconteceu, José Dirceu, tanta gente presa, prova, triplex, que nós sabemos que realmente era do Lula, porque foi provado no processo que era de Lula. Triplex do Guarujá, sítio de Atibaia. Era de Lula, foi provado isso no processo. O senhor acredita realmente que Lula não é corrupto, não é bandido, não é ladrão? Bom, primeiro que não existe 42 bilhões, são 6 bilhões que a Petrobras devolveu posteriormente. Esse é o primeiro ponto. Devolveu. O que foi devolvido foram 6 bilhões. Agora, o que foi roubado, desviado, 42. Isso da Petrobras. O outro fator principal, se o Lula tem tanto dinheiro, aonde está esse dinheiro que nunca foi encontrado?
Esse é o questionamento. Onde está esse dinheiro? O filho dele é dono da maior fazenda do Brasil e catava bosta em zoológico. Então, o que nós sabemos que o que mais tem nesse país, e eu sou político e vejo muito isso acontecer, são pessoas que roubam e colocam seus laranjas, e Lula não é bobo. Pega a riqueza do Lula, quando ele entrou na presidência, pega o seu salário e pega o que ele tem hoje, o que ele possui. Ele possuía há pouco tempo atrás, na época da Lava Jato, 7 milhões, 8 milhões em conta. O senhor disse que o filho do Lula é dono da maior fazenda do Brasil. Foi isso que o senhor falou? Isso. Eu não vou pedir mais porque eu não tenho condições, mas eu aposto R$1.000 com o senhor agora que essa fala do senhor não é verdadeira e que o senhor não tem como provar que o dono da maior fazenda do Brasil é o Lula. O senhor aposta comigo? Nós vamos provar isso, senhor. Nós vamos provar. Eu vou trazer provas. Eu não vou apostar mais que R$1.000. Não. Eu não vou apostar. O senhor que nem de aposta eu gosto. Eu quero deixar claro a minha Mas eu vou deixar bem claro. Não, isso é um fato conhecido. É um fato conhecido que ele é dono da maior fazenda do Brasil. É um fato conhecido. Que não seja dele ou que seja de um laranja, mas a fazenda é dele. Vamos lá, voltar um pouco à discussão que originou no programa de hoje. O senhor não respondeu a minha pergunta. Se o senhor acredita realmente que Lula não é ladrão, que Lula é santo, que Lula não fez parte do esquema... Santo ninguém é. Esse é o primeiro detalhe. Santo ninguém é. Eu disse que o sítio de Atibaia, eu vou até colocar mais um, a Fundação Lula. Fundação Lula, sítio de Atibaia, triplex do Guarujá. Esses 3 imóveis, eles na época foram questionados. O resto que o senhor falou de dinheiro, onde está esse dinheiro? Quanto a esses 3, não é nada perto dos 51 imóveis do Bolsonaro. 51 ou 78. Então, quanto a esses 3, nós até... O senhor consegue, da mesma forma, o senhor consegue provar esses 51 imóveis do Bolsonaro? Se eu consigo? Consegue? Claro. Então, claro. Do mesmo jeito que o senhor quer que eu prove a fazenda, e eu vou provar para o senhor, eu quero que o senhor me prove... É do filho do Lula. Do Lula. Eu quero que o senhor me prove os 51 imóveis do Bolsonaro. Brasil. No nome do Bolsonaro. Combinado? Sim, senhor. Depois vamos voltar aqui e eu vou trazer... E apresentar as provas. Vamos fazer isso. Maravilha. Ótimo. O espaço está aberto, né? Fantástico. O espaço está aberto. A gente vai manter o espaço o tempo todo aberto. Caso os senhores consigam reunir essas provas, venham aqui. Aqui é o local do debate. Vamos lá. A gente está falando do Messias, né? Jorge Messias. De Messias ele não tem nada, né? De besta ele não tem nada. Vamos lembrar como é que surgiu essa história do Messias. A gente mostrou aqui uma vez, mas é bom sempre a gente lembrar e ligar fatos. O Jorge Messias... ele era na ocasião do governo de Dilma Rousseff. Tem um mosquitinho passeando aqui pela gente aqui, mas é bom, ele está querendo participar do debate também. Mas vamos lá. O Jorge Messias, ele era subchefe para assuntos jurídicos do governo de Dilma Rousseff. Dilma ela ligou, porque ela fala, a voz dela você vai ver agora. Ela ligou para o Messias, a quem depois ela se refere como Bessias, pedindo a Messias que fosse portador de um documento para o presidente Lula, ex-presidente naquela ocasião Lula, que estaria perto de ser mais do que investigado, né, que as investigações aumentassem e ele pudesse até ser preso. Então, para poupar Lula de ser preso, ela criou esse documento que o tornaria ministro da Casa Civil do governo dela. Veja como ela combinou com Bessias e como é que depois ela explicou isso para o presidente Lula. O áudio é original, o áudio foi usado inclusive como prova de algumas coisas, apesar que a gente não sabe depois quais provas foram consideradas válidas. Será que essa foi? Eu vou até pesquisar isso também, fazer um trabalho aqui de pesquisa para saber se essa prova foi validada ou não, se foi tudo no embrulho, tudo no pacote só para o lixo. Vamos lá, o VT, não é VT, é uma conversa telefônica que termina com aquele famoso tchau, querida. Vamos ver. Alô? Lula, deixa eu te falar uma coisa. Seguinte, eu tô mandando o Bessias junto com o papel para a gente ter ele e só usa em caso de necessidade, que é o termo de posse. Tá? Tá bom, tá bom. Só isso, você espera aí que ele tá indo aí. Tá bom, tô aqui, fique aguardando. Tá? Tá bom. Tchau. Tchau, querida. Tá bem, esse Bessias é o mesmo, Jorge Messias, que quer ser ministro do STF e diz que o grande trunfo dele é ser leal a Lula. E aí? E aí volta de novo a questão do Lula, que não colocaria amigos no STF, que não indicaria compadres ao STF. Está aí, mais uma vez, indicando, né, como indicou Flávio Dino, como indicou o seu advogado.
Infelizmente, a gente não vê a imprensa questionando, a imprensa cobrando. Tudo que a direita faz nesse país vira matéria, né? Eu digo por mim, as coisas boas que eu faço aqui no Estado, mas qualquer coisinha que eu falo que não seja de agrado da imprensa, vira motivo para me atacar. É a mesma coisa... Aqui em Goiás, inclusive? Claro, a imprensa de Goiás não... Sem citar nomes, por favor, para não arrumar problema para ninguém. A grande parte, quase uma maioria total, eu tenho projetos que se tornaram projetos nacionais. Por exemplo? Tenho 2 projetos, o passaporte equestre, a retirada de incentivos de empresas que compram leite importado, foi um projeto que se espalhou por todo o país, são 2 projetos que viraram projetos nacionais e que nunca foram destacados pela imprensa, infelizmente. Mas quando eu subo na tribuna e questiono uma deputada que me atacou, eu viro motivo de matéria de toda a imprensa do Estado por violência de gênero. Professor, sim, me responde uma coisa. É republicano, é correto essa situação que a gente está vivendo, é correta essa situação, no momento em que Messias ou Bessias quer ser ministro, porque Lula quer que ele seja, tendo como grande argumento o fato de que ele, Messias, é leal, tem lealdade a Lula. Isso dito por ele, né? Exato, dito por ele, por isso que eu estou falando, não estou fazendo nenhuma colocação inverídica, Sim. Nada disso, é coisa que está aí, você pode ver, até as tais das grandes imprensas publicam isso. Ser leal é o grande atributo que uma pessoa pode ter para ser ministro do STF, ou ele deveria essa lealdade ao povo? Como é que se confia numa pessoa que diz que é leal ao presidente que o está indicando? Depois, ele sendo escolhido, eleito ministro, digamos assim, é de se esperar que ele retribua essa lealdade mais ainda ao presidente Lula, ou ele vai ser leal ao país? eu acho que primeiro tem que ter qualificação, porque ele vai passar por uma sabatina. E se no voto da sabatina, se no escrutínio dos sabatinadores, dos senadores, não tiver cunho político ideológico, checar apenas a qualificação dele, eu não conheço nenhum de indicação, que é uma prerrogativa do presidente da República, é ele que indica, então ele vai somar uma qualificação, ele vai somar a pessoa saber o que está fazendo, com ter confiança, isso aí é a prerrogativa dele. Tanto que eu não sei porquê o Davi Alcolumbre, do União Brasil do Amapá, ele está chateadinho. Claro, poderia o Rodrigo Pacheco, era o preferido dele. O presidente Lula erra e sequer dá um telefonema para o Davi Alcolumbre. Ou ir lá conversar com ele. Davi Alcolumbre, eu decidi por outro, etc e tal. Então o presidente Lula errou nesse aspecto. Então é importante deixar claro, tem que ter confiança sim. Mas tem que ter qualificação e ele vai ter que provar que tem qualificação ao passar pela sabatina. Com relação ao vídeo, ao telefonema, você sabe que ano aconteceu isso aí? Esse telefonema? 2016. Bolsonaro ficou no poder 18, 19... Não, ficou no poder 19, 20, 21, 22. As eleições em 18. Por que não apurou sobre isso então? Não foi apurado. Isso foi em 16. Por que não foi? Por que não resolveu? Já que esse telefonema é tão bombástico, já que Jorge Messias, ele é tão incapaz, ele é tão impossibilitado de assumir um cargo do Supremo Tribunal Federal, por que então que esse telefonema, tudo isso que apareceu, que foi só em 16, isso aí não foi identificado com profundidade e chegou a um veredito, sei lá. Posso responder o porquê? Sim, senhor. Porque, infelizmente, Bolsonaro fez diferente do que o PT vem fazendo, perseguindo, caçando, de forma absurda, e usando o STF para isso, usando os seus do STF. Porque o PT está no governo há quase 20 anos. E a maioria dos ministros do STF foram indicados pelo PT da mesma forma que estão indicando agora esse Bessias, que indicaram Flávio Dino, que indicaram Zanin. São os compadres, são os amigos que são fiéis a Lula. Isso é um absurdo, isso não deveria existir. Lula foi condenado, não foi em uma instância, professor? 2. Não. 2. Lula foi condenado em todas as instâncias. Ele passou por todas as instâncias e foi julgado. E não foi julgado só por um juiz. Não foi julgado só por Sérgio Moro. Ele foi julgado e condenado por mais de 10 juízes em todas as instâncias. E foi assinado, foi baixado pelo STF, que também concordou que tudo que estava ali era real e verdade e colocou Lula na cadeia.
Agora, Bolsonaro não teve direito ao mesmo julgamento. Foi julgado dentro do STF e por um único ministro, a meu modo de ver, porque tudo era Alexandre de Moraes. Tudo Alexandre de Moraes. É um absurdo o que aconteceu com Bolsonaro. Prenderam um presidente pela tentativa. O senhor é professor, o que é tentativa? Aconteceu? O que é um suposto? Aconteceu, é um suposto. Será que é verdade? Supostamente é verdade. Então, nós condenamos, nós não. A esquerda, né, através do STF, condenou um ex-presidente que tentaram massacrá-lo de todas as formas possíveis e nunca conseguiram achar um desvio de verba pública desse presidente. E olha que procuraram, tá bem, mas o condenaram por uma suposta tentativa de golpe. Infelizmente, Jair Messias Bolsonaro fez errado quando jogou dentro das 4 linhas com bandido. Com bandido, a gente não age assim. Ok, só fazer um registro em relação ao que o senhor observou. Nós só estamos resgatando essa fala de Dilma com o Messias, porque o Messias voltou à cena a partir do momento em que Lula quer colocá-lo como ministro do STF. Então a gente está fazendo apenas um remember. Até para mostrar a ligação que Messias tem com Lula, com a esquerda, com o PT. Então realmente, de novo, estão colocando outro compadre, outro amiguinho de Lula, o qual ele disse que não colocaria. O senhor deve ter visto isso no STF. Tá bem, vamos lá. Vamos para a lauda 4, porque eu quero colocar colegas do senhor também, da Assembleia Legislativa, acompanhando este assunto sobre a possibilidade de convocar Messias ou Bessias para depor na CPMI do INSS. Vamos ver. Essa indicação tem que ser assustada. Você já imaginou se ao final desse imbróglio todo descobre-se que há algum tipo de envolvimento ou de participação dele nesse caso que assombrou todo o país? Aí, de fato, nós estaremos em maus lençóis tendo um ministro supremo envolvido nesse tipo de situação que é absolutamente descabida e adversa a que todos os cidadãos de bem esperam das autoridades públicas. Nós temos hoje uma CPI com relação à questão do INSS que, obviamente, vai apurar todos os fatos. Nós acreditamos naquilo que o Congresso está estabelecido no sentido de poder fazer todo o trabalho e, como disse, nós acreditamos na justiça e a CPI é uma das ferramentas que se tem para que possa apurar quais são as pessoas que realmente estão envolvidas nesse grande crime que foi realmente retirar dinheiro dos aposentados. Vai entrar independente, é bandido que tem valor. Eu nunca vou me conformar que todos que chamaram Lula do maior quadrilheiro, maior chefe de quadrilha do país, estão todos lá no governo. Então, gente, não adianta. Quem manda é quem está lá. E a gente que cala a boca e não pode dar opinião nenhuma. Pois é, doutora Zeli. Só uma conclusão do que foi falado. Até pelo que o professor Márcio falou. Ele vai entrar numa sabatina, mas nós sabemos que a maioria da sabatina e quem vota, a maioria está do lado do governo. Ele não vai passar porque ele é bom, não. Hoje não. Ele vai passar como os outros passaram, como Flávio Dino passou, como o Zanin passou, porque a maioria dos que estão ali são base do governo, porque estão comendo no pires do governo. O mensalão não acabou, ele continua com o governo distribuindo dinheiro a deputados, comprando deputados federais e senadores para que votem de acordo com a sua necessidade. Hoje ele não tem a metade, são 41 votos, deputado. Hoje se ele não tiver, não tem passa. Menos de 35, hoje ele não tem. Se não tiver, não passa. Hoje, não passa pela qualidade. Até que pela qualidade só está envolvido no INSS, para mim, está incluído. Só para jogar uma pá de cal. Pois é, mas quem diria que contra a indicação, né, do Messias se uniriam bolsonaristas e Alexandre de Moraes, que também não quer que ele seja escolhido. Quer dizer, está junto, e gente do centro também, do centrão também. Eu só queria jogar uma pá de cal aqui. Agora, até nisso, Alexandre de Moraes está intervindo. Até na indicação do STF ele está intervindo, ele é o cara. Vale lembrar que nenhuma situação do Supremo Tribunal Federal, digo, primeira turma, parte da primeira turma, parte de Alexandre de Moraes. Parte da PGR, Paulo Gonet. E outra coisa, o PT não está no governo há quase 16 anos e 10 meses. E desde Marechal Deodoro até Lula 3, teve 36 presidentes, só 3 de esquerda. João Goulart, Dilma e Lula.
foram os que ferraram essa nação. Infelizmente, foram os 3 Negativo. que levaram esse país à miséria com esse... Foi o único momento que o Brasil foi o 6º. O Brasil nunca foi a 6ª maior potência econômica. Foi no governo Lula 6ª maior É o potência. resquício que eles pegaram Hoje é do 10ª. governo Fernando Henrique Cardoso. Hoje é 10ª. Infelizmente. Vamos lá, vamos falar de outro assunto que é igualmente importante também. O Congresso derrubou hoje, em sessão conjunta, claro, se é o Congresso, derrubou 56 dos 63 vetos do presidente Lula à Lei Geral do Licenciamento Ambiental. Essa decisão representa mais uma derrota para o presidente Lula, para o Planalto, o Palácio do Planalto, derrota expressiva, já que Lula havia feito inclusive um apelo público na véspera para manter esses trechos que agora foram barrados. A derrota acontece num momento terrível para Lula, né, porque ele vem de altos e baixos, veio feliz da vida com a história do Trump e agora está tendo que engolir derrota dentro de casa. Vamos ver o que disse Davi Alcolumbre, que é o presidente do Senado, sobre essa derrubada dos vetos. Em resumo, ele diz o seguinte, ele vai explicar melhor, que é o parlamento que dá a palavra final. Vamos ver. Nos últimos dias, esta presidência tem sido alvo de críticas pela decisão de incluir na pauta desta sessão do Congresso Nacional o veto número 29 de 2025, aposto ao PL do licenciamento ambiental. É preciso ser muito claro. O Congresso Nacional não pode se furtar ao cumprimento de suas responsabilidades constitucionais. Deliberar sobre vetos presidenciais é parte essencial do processo legislativo. É nessa etapa que o parlamento reafirma sua prerrogativa de dar a palavra final sobre a vigência das leis no nosso país. Muito bem, sobre a palavra final, bem rapidinho, vou pedir para os nossos 2 convidados de hoje uma observação sobre essa fala de Alcolumbre, até porque eu tenho 3 VTs aqui que eu não posso deixar de colocar. Tá, vamos correr então, que o tempo está acabando. Alcolumbre está certo? É o parlamento que dá a palavra final? Em que situações o parlamento realmente tem vontade própria? Legislar. As leis dentro do Estado aqui, é claro que tem que passar pela Assembleia e somos nós que aprovamos ou não. E a mesma coisa quando se trata de lei federal, que vai afetar o país inteiro, que é passada pela Câmara ou pelo Senado, é o parlamento quem decide e quem define. Infelizmente, o que nós estamos vendo aí nos últimos anos aí, é que quem está definindo grande parte das decisões aí é o STF, totalmente errado. Cada um no seu quadrado. Professor, o parlamento sempre dá a palavra final, não. No caso, por exemplo, do Congresso? Sempre não. Quando fala Congresso, é a Câmara dos Deputados Federais e o Senado. Já aconteceu. Inclusive, do Hugo Mota ficar com o biquinho com o Davi Alcolumbre, porque passou algo, aquela PEC da bandidagem, da blindagem, e ficou na própria CCJ do Senado, nem foi a votação. Agora, o ideal é que nós tenhamos com prioridade o povo. O que o povo quer, o que é bom para o povo, o que o povo precisa. Quando o Congresso faz algo que é bom para o povo, principalmente para a população de baixa renda, e não preservando os ricos, mas para a população de baixa renda, é importante sim. Agora, em casos extremos, o Supremo Tribunal vai ter que agir. Agora eu quero deixar claro, para encerrar, ninguém ganha com essa crise entre o Executivo e o Legislativo. Isso não é bom. Ninguém ganha com isso. Ok. O senhor é do agro? Claro. É do agro. Estou vendo aqui que o senhor está vendo alguma coisa ligada à vida na roça. Estou aqui vendo um leilão de mula e de burro aqui, escondidinho num cantinho aqui. Mas o senhor tem jeito de dar lance nesse leilão, não? Olha que passar o burro que eu estou querendo aqui, eu vou dar um cutucãozinho aqui para dar um lance. Aqui. É mesmo? Muito caro, não? Parece que o lance, o burro é em torno de... Não, até que o lance aqui eu acredito que vai ser em torno de R$500. São 50 parcelas de R$500, eu acredito. Está dentro do orçamento. Das minhas condições. Pois é. E falando nisso, o vice-governador Daniel Vilela recebeu hoje um estudo que foi encomendado pelo governo do estado de Goiás junto à Universidade de São Paulo. Esse trabalho mostra como Goiás pode se prevenir de um problema seríssimo, que é o caso da febre aftosa. A preocupação é se acontecer
acontecer uma reintrodução da febre aftosa no estado, que já é considerado livre da doença. A repórter Jaque Moura traz os detalhes. A solenidade de entrega do estudo científico realizado pela Universidade de São Paulo com o tema Impacto Econômico da Reintrodução e Espalhamento da Febre Aftosa no estado de Goiás foi realizada na manhã desta quinta-feira, na sede da Fundepec, e contou com a presença do vice-governador Daniel Vilela. Eu fico muito feliz em poder receber, em nome do governador, em nome do nosso governo, esse estudo. Naturalmente e obviamente a Agrodefesa, a Secretaria de Agricultura e Pecuária terá nesse estudo também o dever de casa de estar preparado em relação à infraestrutura necessária para estar pronta para entrar em campo, caso seja necessário, balizado através desse importante estudo, e eu tenho certeza que isso garantirá com que tenhamos aí, que estejamos mantendo a excelência que hoje nós já temos de vigilância sanitária e também a robustez de um sistema de defesa agropecuária. O estudo mostra os impactos financeiros e sanitários se por acaso surgir um foco da febre aftosa em Goiás. Vale ressaltar que em maio deste ano, a Organização Mundial de Saúde Animal reconheceu oficialmente que o Brasil é zona livre de febre aftosa, sem vacinação. Goiás está entre os estados brasileiros que contribuíram decisivamente para essa conquista. Nós hoje somos um estado livre e o país de febre aftosa. Isso nos dá o direito de comercializarmos e trabalharmos em todo o mundo como um país livre. Por outro lado, o Fundepec, como Fundo Emergencial Sanitário, guarda em si que nós temos de nos prevenir. Então, esse trabalho que nós buscamos com a Universidade de São Paulo, a USP, é no sentido de que saibamos dos riscos e perigos que estamos imbuídos. Embora não tenhamos a febre aftosa, somos um estado livre, mas temos de estar sempre vigilante. Na verdade, trata-se de uma parceria realizada entre o governo do estado de Goiás e o Fundepec, onde o Fundepec foi o parceiro patrocinador da elaboração de um grande estudo que envolve os riscos previstos para uma possível reintrodução da febre aftosa na pecuária de Goiás, em particular, quais as medidas necessárias para serem implementadas pelo Serviço de Defesa Agropecuária do Estado de Goiás no risco de uma eventual reintrodução. Os cientistas que elaboraram o trabalho são veterinários, infectologistas, ligados também à Organização Mundial de Saúde Animal. O que a gente mostrou foi um impacto econômico que uma reintrodução da doença pode gerar para o Estado, um impacto econômico tremendo. E o que a gente destaca como necessidade é de uma reestruturação dos serviços de vigilância para que o Estado seja capaz de, primeiro, investir muito menos na prevenção, e isso vai compensar tremendamente os prejuízos que poderiam acontecer no caso de uma introdução, e vai melhorar a capacidade de detecção e resposta a uma eventual introdução da doença. Deputada Mauri, o senhor tem lá seus boizinhos, né? E esse assunto interessa ao senhor? Claro que me interessa. Ainda que não fosse pecuarista, o senhor naturalmente deve se preocupar como deputado que é também. Nós há anos já estamos livres aí da aftosa e já não temos mais a obrigação de vacinação. E isso traz para o Brasil um ganho imenso. Então, parabéns Goiás, parabéns ao governador Ronaldo Caiado aí, parabéns ao secretário de Agricultura por realmente trazer o estado de Goiás, o Brasil, né, a esse nível. Pois é, agora há pouco aconteceu a assinatura de um convênio na Assembleia Legislativa de Goiás entre a Assembleia e também o SESC. Eles assinaram um convênio para credenciamento de servidores, tanto efetivos quanto comissionados, para terem acesso aos serviços do SESC, né, que são na área de saúde, educação, esporte, lazer, cultura e tudo mais. Vamos ver como foi. A Assembleia Legislativa de Goiás e o SESC firmaram nesta quinta-feira mais um passo importante para ampliar a oferta de projetos sociais, culturais, esportivos e educacionais aos servidores da Casa. O convênio, assinado em solenidade na presidência da Alego, consolida a parceria institucional.
O SESC é um dos maiores investidores na área privada cultural do Brasil. E isso nos chamou a atenção, principalmente do CLAR, que é uma parceria com o governo do estado, um investimento de mais de 23 milhões na área cultural, na parceria com o SESC Senar. Então nós temos uma instituição sólida, que é a questão da Assembleia Legislativa. Tem selo de diamante na questão da transparência. E agora a solidez dessa parceria institucional. O presidente do Sistema FEComércio, Marcelo Baiocchi, detalhou o que muda na prática para os servidores a partir de agora com o novo benefício. Nós temos os nossos hotéis, hoje em Goiás, na cidade de Goiás, em Caldas Novas, em Pirinópolis. Ele vai poder usufruir dos nossos clubes aqui em Goiânia e no interior, vai poder participar das nossas atividades culturais. Hoje o SESC é a maior entidade privada em investimento na área cultural, vai poder participar também das nossas escolas. Nós temos uma escola de idioma do SENAC, temos a escola do ensino médio fundamental do SESC. A partir de agora ele passa a fazer parte de todo esse complexo, de toda essa estrutura que o SESC e o SENAC têm à disposição. Após a assinatura do documento, ficou definido que os servidores serão informados sobre os benefícios pela intranet da casa. Além disso, serão montados estandes para facilitar o credenciamento. O diretor executivo da presidência da Alego, Rubens Kirsten, destacou o papel da parceria para fortalecer ações que valorizam os servidores. Vem trazer para o nosso quadro de servidores um benefício muito grande, visto que traz uma melhoria na qualidade de vida do servidor e traz também um reforço nessa parceria, que é muito importante, entre a Assembleia Legislativa e o SESC Senac. É isso, atenção, então, pessoal, que trabalha na Assembleia Legislativa, servidores comissionados, servidores efetivos, vão poder desfrutar dessa estrutura toda do SESC, que é maravilhosa. E brilhantemente dirigido o SESC por essa diretoria toda que tinha lá parte, inclusive representada ali, que não para, na área da cultura, educação e etc. A gente tem como referência também o estado de São Paulo, onde o SESC é fortíssimo nessa área, nessas várias áreas, inclusive cultural, principalmente a cultural. Vamos lá, uma boa notícia também, você que acompanha a TV Brasil Central, ela tem uma imagem maravilhosa, trocou o transmissor agora, recentemente, e equipamentos também. E muitos desses equipamentos não custam nada para o poder público, não custam nada, consequentemente, para você, que paga seus impostos. Por quê? Porque o presidente da Agência Brasil Central, Reginaldo Júnior, firmou também um convênio com o pessoal da Receita Federal, no sentido de receber como doação material importante para poder fazer esse trabalho de cobertura. Por exemplo, antigamente eram aquelas câmeras pesadas, o senhor lembra? O cinegrafista, tinha gente que ficava até... Já trabalhei com filmagem. O senhor? Eu já. De aniversário, casamento, essas aniversário, coisas? Casamento. Eu tinha uma loja, minha loja fazia filmagem, fotografia. Olha aí. Com essas câmeras pesadíssimas. Isso era o cão de pesado, né? Cerimônias, né? E agora eles fazem com isso aqui, ó. Um celular de última geração, claro. Dava cãibra no caboclo. Pessoa tinha problema de coluna, sabia? Era. Eu lembro. TV em Anguera tinha 2 cinegrafistas, um deles está comigo até hoje, que é o Loerte. O nome enrolado, né, Loló? A gente chama de Loló, é mais fácil. Mas, enfim, vários equipamentos foram doados, então, à TV Brasil Central. E quem recebeu esses equipamentos foi o presidente da Agência Brasil Central, Reginaldo Júnior. Foi hoje. Veja como foi. Os novos aparelhos serão distribuídos entre as equipes de rua e o departamento digital para a realização de reportagens. Olha, além de ser uma economia, mostra a credibilidade da gestão da Agência Brasil Central. Porque você receber equipamentos da Receita Federal, um órgão tão respeitado, um órgão tão visado pela população e que tem esse respeito tão grande com a Agência Brasil Central, mostra que a gente está no caminho certo, está fazendo um trabalho correto, com honestidade. E claro, não adianta a gente só achar que o equipamento vem e vamos fazer oba-oba. Um telefone, um iPhone, não vai para a mesa do presidente, não vai para o presidente. Pelo contrário, o meu telefone quem tem que comprar sou eu. Agora, os aparelhos que a Receita Federal passam para a gente, eles têm que ser distribuídos entre os servidores para que seja utilizado como um trabalho sério, que é o que acontece hoje. Esses equipamentos são frutos de operações de mercadorias apreendidas pela Receita Federal ao longo do ano.
A gente sempre patrocina bastante esse tipo de ações, porque a TV Brasil Central também tem um papel muito importante na divulgação dos nossos trabalhos. Então, assim, na verdade um caminho de mão dupla. É um ajudando ao outro e todos em prol da sociedade, do povo goiano e do povo brasileiro. Este é o terceiro ano consecutivo que a TV Brasil Central firma essa parceria com a Receita Federal, na doação de equipamentos e aparelhos eletrônicos. Ao todo, são 9 aparelhos de conexão de internet, mais de 15 aparelhos celulares de última geração e um iPad, que será utilizado para auxiliar nas apresentações dos jornais. Fui surpreendida porque o Reginaldo Júnior direcionou um iPad para o estúdio e quem assiste o Jornal Brasil Central vê que eu apresento praticamente o jornal todo segurando um iPad, né? Isso gera economia de folha, isso gera uma rapidez na notícia, porque toda alteração que é feita na redação eu consigo visualizar automaticamente ali no iPad. Então, às vezes eu estou conversando com a diretora, eu estou vendo uma notícia nova que chegou e o nosso... Não sei, eu apresento já faz 5 anos, eu acho que ele tem mais de 5, com certeza uns 10 anos, já está velhinho, já está travado, então chegou em muita boa hora. Ô presidente, mandar um para cá também, né, que eu fico com o celular, 2 celulares na mão aqui, né, e com o iPad fica muito mais fácil, estou brincando, é claro que estou brincando, e o agradecimento, né, em nome de todos, que já foi feito pela manhã pelo presidente Reginaldo Júnior, mas o agradecimento ao diretor da Receita Federal, que é o Djalma Alencar Lustosa, que entende também a importância disso. Melhor doar para quem vai usar com seriedade, né, deputado? Exatamente. Do que destruir, do que... É um absurdo, esse negócio de destruir. Tem tanta gente que precisa, como está sendo feito aqui, para levar a informação às pessoas, né? Então, é verdade. Parabéns. Falando em informação, vamos encerrar o programa antes de uma pergunta que vem aí do professor, para falar sobre o Instituto Cuidado Amor. Que instituto é esse, deputado? O senhor conhece? É um instituto lá da cidade de Goiatuba, que faz parte um amigo nosso, que é o Beto, e parabéns a todas as pessoas que estão envolvidas, que é um instituto que faz parte da igreja, a igreja que presta serviço à comunidade. Então, parabéns a esse instituto que vai ajudar aí muita gente, principalmente crianças, que é um instituto que vai trazer aulas de música e tantas outras atividades aí às pessoas que precisam. E a inauguração agora é dia 3 de dezembro. O senhor estará lá? Quero estar lá presente. Tá bem, parabéns a toda a equipe, né? E ao Beto também, que é outro telespectador de todas as noites, também mandando sempre a mensagem dele, acordo com um bom dia, né? Muitos telespectadores fazem isso e eu respondo com muito prazer. Professor Márcio Manuel, o senhor sabe falar em 78 rotações, como eram os discos antigamente? Pois sim. Fica à vontade, então, rapidinho. O Plano Safra é o maior plano do Brasil republicano da história, do Brasil republicano, de 516,2 bilhões, maior apoio rural. O senhor reconhece esse feito? Reconheço que ele é o maior plano no papel, mas não chegou nem 1/4 ou 1/5 desse dinheiro até o produtor. Ele não está chegando. Eles fizeram um plano no papel, mas o dinheiro não chega até o produtor, infelizmente. Okay. E a segunda pergunta, por que o senhor retirou lá do vidro do seu gabinete ladrão aqui não é bem-vindo e o aborto de 9 meses? Vai lembrar que aborto de 9 meses não é aborto, é assassinato, né? Por que o senhor tirou? Foi o pessoal do meu gabinete, porque estava muito poluído à frente do Poluição gabinete. visual. E aí a maioria dos gabinetes não se pode colocar, pelo menos não é que não se pode. O presidente pede para não se fazer isso. E aí nós colocamos, ficou lá por algum tempo, o pessoal do gabinete perguntou se podia retirar. Falei, retira do vidro, mas é para continuar na porta. Professor Márcio Manuel, oficial da Reserva do Exército, mais uma vez aqui no programa, está convidado para voltar sempre. A honra é toda minha, muito obrigado. Obrigado também, deputado estadual Mauri Ribeiro. Um abraço, obrigado mais uma vez pelo espaço. Continue observando o seu leilão aí. Conquiste meu leilão para ver se eu dou conta de comprar meu burrinho. Abraço a você, telespectador. Obrigado pela companhia. Tchau. Enquanto mães choram a perda de filhos e filhas para o tráfico, esse governo diz que o traficante é a vítima. Mas aprendemos com o Jair. Não vamos desistir do Brasil. Nós vamos agir. Eu convido você, mulher de norte a sul desse país, a levantar nossa bandeira e se filiar ao PL. Cada filiação é uma semente de mudança. Um clique, um